Conexão Ciência. Como é que funcionava a saúde pública brasileira antes do SUS? Olha, isso tem uma longa história, porque vem desde do começo do século, mas ou até antes disso, né? Quando os jesuítas vieram para o Brasil, que foram implantadas as primeiras santas casas aqui em Santos e Salvador, e aí as pessoas eram atendidas como um ato de caridade apenas. Depois isso foi evoluindo ao longo dos séculos, e no século XX, no começo do século XX, que começou a desenhar um pouco com relação à saúde pública, com Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, essas figuras conhecidas, né? E veio, na época do Vargas, ele criou os institutos de pensão, dada a possibilidade de criar os institutos de pensão, e estes faziam as assistências. Depois os institutos foram todos unificados num instituto só, que virou o antigo INAMPS. Tinha o INPS, que era a Previdência, e o INAMPS, que era a assistência à saúde. Isso já no regime militar. E também nessa época só eram assistidos aqueles que tinham um registro em carteira. Só eram assistidos os empregados, formalmente empregados. Os demais eram através de caridades, que eram conhecidos como os indigentes. Então as santas casas é que faziam assistência. Até a década de 70, existia essa diferença, as pessoas só eram atendidas quem tinha carteira de trabalho assinada, quem era registrado. Os demais, o resto da população, era atendida nas santas casas, e eram conhecidos como indigentes. Eu, quando cheguei aqui em Maringá, era assim ainda. Eu cheguei aqui em final de 1979 e ainda era assim. Só tinha atendimento médico nos hospitais privados. Quem tinha carteira assinada, quem não tinha, ia para a Santa Casa. Qual foi o movimento que fez mudar, então, isso? Durante a ditadura militar, já tinha um movimento de sanitaristas que pregava uma reforma sanitária, né? Em 1978, teve a Conferência Mundial de Alma-Ata, que era lá no Cazaquistão. Foi uma conferência mundial que pregava o atendimento, a atenção básica para todas as pessoas, indiferentemente de classe social, que todos pudessem ter acesso à atenção básica. E isso foi divulgado no mundo todo e influenciou dentro do Brasil também. Então já se começou no fim da década de 70, começo da década de 80, alguns esboços aí da tentativa de fazer isso, mas havia resistência dos hospitais privados, dos empresários da área de saúde para atender isso. Em 1986, aqui no Brasil, teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi a primeira conferência que teve uma abertura importante para a participação popular. Então, a sociedade civil participou efetivamente em 1986 e veio o famoso relatório da Conferência Nacional de 1986, que é o arcabouço do que foi colocado na Constituição em 1988. Que era a criação de um sistema único que era como um direito, a saúde é um direito do povo e um dever do Estado. Veio antes da Constituição de 88, no relatório da Comissão da Conferência Nacional de Saúde de 1986, e que foi incorporado na Constituição de 88. A partir daí começou a construção do SUS, que ampliou o atendimento para toda a população, independente de ser como era antigamente, só eram atendidos os que eram registrados em carteira. Conexão Ciência.